Olá, estamos começando com mais um episódio do podcast da SIND-UFPA, a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará. Este é um podcast onde nós ouvimos as vozes da inovação amazônica. Vamos conversar sobre inovação, bioeconomia e desenvolvimento tecnológico da Amazônia, com foco especial na área de alimentos e fruticultura. Nosso convidado de hoje é o professor Hervé Roger, referência nacional e internacional em pesquisas com alimentos amazônicos, especialmente o açaí, e também atua como coordenador da unidade Embrapi da UFPA na área de fruticultura. Professor Hervé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, professor Rodrigo, e muito obrigado aos auditores por estarem presentes hoje. Perfeito, professor. Antes de falarmos de Embrapi, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, né, como docente, como você chegou ao país, sua contribuição na UFPA e como surgiu essa conexão tão forte sua com alimentos amazônicos. O que me trouxe aqui em 94 na UFPA foi o evento da Rio 92, né? Eu tive a sorte de poder participar dela e de, depois desse evento, que representa um marco legal muito importante a nível internacional, de ter um comprometimento sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A gente conheceu o FPA na oportunidade. Em 93, montamos um projeto para trabalhar com frutas da região amazônica. Por que isso? Porque da viagem de 93, a gente apontou que havia um potencial muito grande com a fruticultura, que isso, obviamente, auxiliaria na floresta em pé, em desenvolvimento sustentável. Porém, havia muita formação de agrônomos, mas não tinha técnicos formados em agregação de valor e inovação. Então, a gente montou um projeto para poder montar uma infraestrutura de pesquisa mínima para poder trabalhar com frutas tropicais e também justificar, a partir dessa infraestrutura, a criação de um curso de engenharia de alimentos. Já estou avançando no tempo, né? Na sequência, foi criado em 99, então, esse primeiro curso de engenharia de alimentos da Amazônia. Esse curso teve muito sucesso, porque hoje temos mais de 20 cursos na região norte desse tipo. Demonstra também o quanto havia uma demanda, né, bem assertiva na época. É lógico que, decorrente da criação de um curso de graduação, a gente criou depois, em 2003, o mestrado, que também foi o primeiro mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da região, e depois o doutorado mais na frente. Como havia outras lacunas, como, por exemplo, biotecnologia, também não havia programa de graduação e depois pós-graduação em biotecnologia, a gente também contribuiu para criar esses cursos e programas, e o último ano a ter saído, em 2017, foi o de engenharia de bioprocessos. Sempre focado em desenvolvimento sustentável através da agregação de valor sobre produtos regionais e de forma inovativa. Ótimo, professor. Então, ao longo desses anos da sua atuação com pesquisa, conhecendo bem o setor, o que você acha que mais mudou na percepção do mercado e da sociedade sobre os produtos amazônicos? As coisas andam muito juntas, né? E isso é lógico. A gente teve, então, um aumento significativo na formação de recursos humanos na área de alimentos, em particular para agregar valor sobre essas frutas regionais, mas também óleos essenciais, cosméticos, etc. Mas o fato de ter muito mais recursos humanos capacitados permitiu da gente ter uma massa crítica de empreendedores, de jovens muitas vezes, jovens empreendedores que puderam também crescer graças a uma melhor capacitação. Então, a gente pode ilustrar isso, por exemplo, no caso do açaí. A gente descobre no açaí uma riqueza excelente, uma grande riqueza antioxidante na década dos anos 90,
Rapidamente o açaí começa a ser exportado, a ser vendido fora, mas de uma forma muito ainda arcaica, básica. A gente contribuiu muito para desenvolver novos equipamentos para processar o açaí, para preservar esses antioxidantes, e isso foi possível porque já tinha engenheiros de alimentos também saindo do mercado. Metade dos nossos engenheiros de alimentos se destinaram a trabalhar na indústria do açaí durante os 6 primeiros anos, as 6 primeiras turmas, que saíram. Eu dou esse exemplo porque eu acho que ele é demonstrativo do que hoje a gente percebe de forma mais ampla no setor de produtos naturais, e realmente de forma mais ampliada na bioeconomia. Então, realmente, a gente está com um cenário muito diferente dos anos 90. A gente está, hoje em dia, com nível de pesquisas muito mais avançadas. Recentemente, aprovamos, através de um financiamento da FINEP, a implantação de um sistema Orbitrap. Esse sistema de equipamento vai permitir trabalhar com metabolômica de frutas regionais. Que é isso? Quando a gente bebe um suco de açaí, por exemplo, você perguntar quanto de cada composto bioativo do açaí chega na corrente sanguínea, quanto deles vão para o cérebro, quantos vão para os músculos, quantos vão para a excreção pela urina no final da trajetória, quantos são eliminados pelas fezes, né? Para fazer um pool nutricional de um alimento, eu preciso de passar por técnicas analíticas de ponta e com equipamentos, obviamente, muito sensíveis. Então, a UFPA é a primeira instituição aqui, a ICT pública, a ter um equipamento desses, e a gente almeja para o setor privado ter mais opções assim, de projetos inovadores, porque a gente sabe que uma alegação funcional, poder colocar numa embalagem que tal suco, tal cosmético, tal produto apresenta uma propriedade X para a saúde humana, precisa para a Anvisa de um registro oficial com comprovação irrefutável. Então, esses equipamentos são muito importantes. A gente está hoje em dia tanto trabalhando ainda em coisas mais básicas, para frutas ainda não tão conhecidas, e indo ao outro extremo que acabei de explicitar para vocês, que seriam esses estudos mais de ponta, por exemplo, em metaboloma. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem exatamente o funcionamento da Embrapi e das suas unidades, né. Quais oportunidades que as unidades Embrapi oferecem para as empresas. Eu gostaria que tu explicasses um pouco melhor esse modelo de negócio e parceria. Então, as unidades Embrapis estão atualmente no número de 91 pelo país, e cada unidade tem uma especificidade única. A nossa unidade da UFPA em bioeconomia é focada em desenvolvimento sustentável da fruticultura na Amazônia. Ou seja, temos como se fosse um certificado, um selo de qualidade, um selo de garantia dessa qualidade inovadora a nível nacional, que trabalhando com frutas regionais amazônicas, a equipe de referência é a nossa equipe. A nossa equipe, ela é um grupo de 35 professores, né, que eu tenho o prazer de coordenar, mas isso para dizer que ultrapassa muito a minha zona de conforto em termos de pesquisa. A fruticultura hoje, ela pode passar por sobrevoo de drones que vão avaliar rapidamente se uma plantação de cacau está sofrendo de seca, de falta de irrigação, ou de pragas que poderiam, como a vassoura de bruxa, penetrar, adentrar numa plantação mais rapidamente do que o previsto, e etc. Mas isso são uma abordagem muito mais de computação, de engenharia de computação, do que da minha área de conhecimento. E todos esses trabalhos feitos acima da fruticultura podem ser feitos através de projetos Embrapi, que são nada mais, nada menos do que cofinanciamentos super interessantes, super atrativos entre o setor privado e o setor público. A Embrapi e o Sebrae
podem entrar com até 90% do financiamento, ficando 10% apenas para a startup ou microempresa. No caso de empresas já consolidadas, neste caso, é metade do financiamento, tá? do dinheiro vivo para cada 100 mil reais, por exemplo, da empresa, o governo federal também investe, acredita no desenvolvimento da inovação e investe a mesma quantia que a empresa. No caso que eu acabei de dar, 100 mil reais. Mas para pequenas empresas, que muitas vezes têm dificuldades financeiras porque têm que resolver muitos problemas, e a gente sabe que os investidores no começo são MacGyvers, eles têm que fazer muita coisa, revestir muitos papéis diferentes dentro da sua empresa. Nesse caso, o Sebrae entra junto com a empresa nesse investimento e, por isso, a gente chega a apenas 10%. Então, por exemplo, um investimento de 300 mil reais ficaria só em 30 mil para a empresa, ficaria, no caso que acabei de dar, 120 mil reais do Sebrae e 150 mil da Embrapi de Brasília. Então, isso é o funcionamento bem geral das unidades Embrapi. Eu, como coordenador, tudo passa por mim, desses projetos em termos de assinatura e de execução, porém são os pesquisadores que de fato trabalham no dia a dia sobre o desenvolvimento da solução, né, que coordenam, junto com a empresa, o desenvolvimento dessa solução. Hervé, tu poderias falar um pouco mais sobre outros tipos de serviços especializados e projetos tecnológicos que podem ser desenvolvidos por essa unidade Embrapi em parceria com outras empresas? Então, a unidade Embrapi trabalha em duas sublinhas. Uma primeira sublinha de desenvolvimento de tecnologias e soluções em campo para a produção sustentável das frutas. Então, isso a gente pensa em tudo que seria em relação às mudanças climáticas, em relação a problemas de poluição, de degradação de solos, etc., de seleção de material genético, desenvolver essas soluções, mas são questões muito mais a campo. Sempre a Embrapi, como o nome dela fala, a empresa brasileira de desenvolvimento de inovação industrial, né? É inovação industrial, tem dois Is no final de Embrapi, e não apenas um I. Então, a inovação é quem sempre norteia os projetos Embrapi. A gente não pode fazer projetos de prestação de serviço simples, onde, por exemplo, a gente estaria monitorando poluentes do rio em águas que estão irrigando uma plantação de frutas. Eu não posso fazer isso, porque monitorar não é inovar. E a segunda sublinha do nosso trabalho seria as inovações em processos industriais e produtos para o aproveitamento integral das frutas. A gente sabe que hoje em dia a polpa é a parte nobre, às vezes a amêndoa, no caso do cacau, mas a gente gera muitos resíduos, a casca, às vezes caroço. E aí, nesses resíduos, pode ter vários destinos diferentes possíveis e através desses destinos, a gente pode agregar valor também. Então, o que era, às vezes, visto apenas como uma dor de cabeça para os empresários, hoje em dia se torna como uma oportunidade para desenvolver negócios. Então, a gente tem, para dar exemplos, né, a gente tem a campo um projeto de rastreabilidade de açaí, desde o campo, desde os pequenos produtores, até a queima do caroço de açaí, até o destino final do resíduo, com rastreabilidade envolvendo um não uso de mão de obra infantil ou adolescente na cadeia toda. A gente tem um projeto também de desenvolvimento de um novo método para prorrogar a prateleira, o tempo de
comercialização de frutos de açaí. O açaí estraga muito rapidamente, todo mundo sabe disso. Mas a gente agora consegue prorrogar essa prateleira para vários dias a mais, que deixa para os empresários uma folga até a hora de processá-lo. A gente tem projetos também na área de cosméticos, desenvolvendo novas linhas de cosméticos, preservando melhor compostos bioativos, que são muito rapidamente degradados na pós-colheita dessas frutas. Então, são exemplos assim para ilustrar o nosso campo de inovações possíveis. Uma das missões da SIND-UFPA é justamente aproximar a universidade e setor produtivo. Então é importante explicar como as empresas e empreendedores podem acessar essas oportunidades. Então, professor Hervé, como que as empresas, startups e produtores podem procurar a unidade Embrapi para desenvolver projetos em parceria com a UFPA? A Embrapi sempre trabalha em 3 etapas, né, que a gente chama de prospecção, de negociação de contratos e depois a execução desses contratos. A primeira fase de prospecção, vocês serão muito bem-vindos entrando em contato com a gente para conhecer a nossa infraestrutura, o funcionamento da Embrapi, através do e-mail frutas@ufpa.br ou pelo WhatsApp 91 de Belém 3201 7456. Também vocês poderão assim ter acesso rapidamente através da página cvacba.net.br a um vídeo institucional que resume o funcionamento da unidade Embrapi e que explicita quais são os contatos possíveis de diferentes formas de entrar em contato com a gente. Ótimo, essas informações todas que o professor Hervé apresentou para a gente aqui estão disponíveis também nas notas desse episódio. Então, para encerrarmos, qual que é a sua mensagem sobre o potencial da bioeconomia amazônica e o papel da inovação nesse cenário? Num cenário no qual a gente vê que há ainda um modelo de monocultura cada vez mais presente ou de criação de gado, a gente tem essa alternativa da fruticultura que permite tanto ter sistemas agroflorestais sustentáveis, como envolve muita mão de obra, tanto nos interiores, onde as frutas são cultivadas, as árvores, como junto à indústria que agrega valor sobre elas. E o futuro de toda a região passa por um envolvimento social das populações e, obviamente, agregando valor para tirar lucro econômico também. A fruticultura é um dos ramos mais seguros de se investir na Amazônia a longo prazo, inclusive de permitir de frear as mudanças climáticas. A gente sabe que através da floresta em pé, também a resiliência da Amazônia será muito maior. Então, investir em fruticultura é, sem dúvida, para mim, investir no futuro dos nossos filhos. Professor Hervé, muito obrigado pela participação e por compartilhar conosco um pouco desse trabalho tão importante para a inovação, para a bioeconomia e para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E você que nos acompanhou até aqui, continue acompanhando os canais da SIND-UFPA para conhecer mais iniciativas de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico da nossa Universidade Federal do Pará. Até o próximo episódio.